Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas com essa frase do professor Promola, que ela me tocou bastante no dia que eu li e define a nossa luta diária que trabalha com hanseníase, né? Que é a possibilidade de hanseníase se extinguir sem que conheçamos todos os seus segredos. Mas também é possível que ela não se acabe justamente porque não a conhecemos como deveríamos. E essa frase também ela pode ser colocada quando a gente vai falar de tratamento em hanseníase. Como o tema da aula é reação adversa, a gente tem que entender o que é reação adversa. Ela é a resposta nociva e não intencional a uma droga, usada na dose terapêutica para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou para modificação de uma função fisiológica. Então, é quando a dose terapêutica ela é estudada, né, antes de ser introduzida uma nova medicação para uma doença, e essa dose terapêutica ela não é para causar nenhum dano ou efeito nocivo ao paciente. Quando isso ocorre, a gente chama de reação adversa. A poliquimioterapia, né, ela foi introduzida oficialmente no Brasil em 1991 e ela é composta de 3 medicações: a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Como alternativa, quando ocorre um efeito adverso, oficialmente nós temos protocolado a minociclina e o ofloxacina. Quais são as contraindicações formais a essas 3 medicações, a rifampicina, a clofazimina e a dapsona? Hepatopatia grave, né, porque as 3 podem causar hepatite. Então, se o paciente já tem uma doença hepática conhecida, a gente tem que ver quanto que pode iniciar o tratamento, qual vai ser outro esquema. Então, se o paciente tem uma doença hepática, ele não pode se iniciar o tratamento na unidade básica de saúde, tem que ser encaminhado para referência. O paciente também ele é alcoólatra crônico, com lesão hepática, distúrbios hematológicos severos. O paciente tem uma nefropatia autoimune ou uma doença mental prévia que cause já problemas de saúde no paciente, né, como a depressão grave. Então, assim, por que eu comecei com esse slide? Porque a intenção da aula é entender quanto que deve caminhar para a referência antes de começar o tratamento. Se o paciente já tem uma contraindicação formal a PQT, claro, por exemplo, hepatite, já vai mais ser o lado da dapsona. Então, o especialista na área de rancenologia sabe escolher qual a melhor opção de substituir a medicação. Então, se o paciente está na atenção básica e tem uma dessas condições clínicas, já pode, antes de iniciar o tratamento, não tem que ter pressa em iniciar o tratamento. Tem que caminhar para o centro de referência para poder escolher qual vai ser a melhor opção terapêutica e quando iniciar a terapêutica para hanseníase. Mesmo ele sendo um bichoviano, tá? Não tem que ter pressa nessas condições. Então, um trabalho realizado em 2002 pelo CREDEST, né, estudando os efeitos as reações adversas da poliquimioterapia, foi feito um estudo onde foi avaliado retrospectivo 187 pacientes, onde foi encontrado em 71 pacientes 103 efeitos adversos. A campeã de efeitos adversos é a dapsona. Graças a Deus, né, a rifampicina, que é do esquema a única droga bactericida, é onde ocorre menos efeitos reações adversas. E, em segundo lugar, a clofazimina. Nem sempre uma reação adversa vai levar à mudança de esquema terapêutico, né? Se o paciente só está com dor de estômago, náusea, não vai levar à mudança terapêutica. Quando o efeito adverso ele é grave, ele causa algum dano ao paciente. Então, desses 71 pacientes que tiveram efeito adverso, em 28 teve mudança de esquema terapêutico. Então, aqui está o quadro, né, que eu não vou me atentar muito ao quadro, fica depois para quem vai ter disponibilidade da aula, ver os principais efeitos adversos e a ocorrência dele nesse estudo. O que o estudo observou? Em relação aos efeitos colaterais causados pelas drogas que compõem a poliquimioterapia, então verificou-se que a dapsona causou o maior número de efeitos adversos. Casos registrados em 54 pacientes de hanseníase tratados com poliquimioterapia, seguidos da clofazimina e depois da rifampicina.
No que se refere aos efeitos colaterais da dapsona, a gastrite foi o efeito adverso mais frequente. É preciso, enfatizando mais uma vez, a gastrite não é um efeito adverso que vai precisar trocar a medicação, vai dar um remédio para gastrite. A dapsona, ela tem que ser, o paciente tem que tomar ela de estômago cheio, então é remédio, orientação, seguido pela anemia hemolítica, também o paciente ele queixa-se de cefaleia, né, também com um efeito adverso encontrado, e 7,5% dos casos teve meta-hemoglobinemia e a dermatite esfoliativa, que a gente vai falar na frente como identificar precocemente, né? Porque são efeitos adversos que não dá para evitar, não dá para prevenir, mas identificado precocemente, o tratamento é introduzido e o paciente não vai agravar. São duas indicações, né, de substituir a dapsona aqui nesse texto. Então, sobre a dapsona, os resultados apontaram como a principal droga causadora de efeitos indesejados. A anemia hemolítica, né, também é uma das indicações, dependendo do caso, de substituir. Quase sempre tem que substituir, porque é quando o paciente ele tem uma hemólise constante que não dá, que está aumentando cada mês e ele tem sintomas. Ele está com uma hemólise sintomática, ele está queixando-se de astenia, de cansaço respiratório. Então, eu quero que o paciente fique com cansaço respiratório? Não. Tem uma maneira de prevenir isso, né? Que é monitorando os exames do paciente nos primeiros 3 meses de tratamento. Agora, o que foi identificado também no trabalho? Quanto à solicitação de exames complementares, né, nesses pacientes. É importante fazer exame antes de iniciar o tratamento? Sim, é importante. Assim como uma boa anamnese. Não é só hanseníase, não é só a gente dar o diagnóstico e correr, eu quero fazer PQT. Nossa, ele é um bichoviano, tem que fazer PQT, ele está transmitindo. Não é assim. A gente tem que ter consciência que é uma vida, que é um paciente e que ele tem outras comorbidades. E que a poliquimioterapia, como qualquer outro medicamento, né, por exemplo, o dipirona ele é proscrito nos Estados Unidos porque ele gera agranulocitose, né, aplasia de medula. Então, assim, qualquer outra medicação pode levar a um efeito adverso. Então, é importante fazer exames antes de iniciar a poliquimioterapia. Só que o que dificulta? Quando é que o paciente vai conseguir fazer esse exame? Né? Eu sei que vocês no município, nas outras cidades, às vezes tem dificuldade. Tem que elaborar uma estratégia, por exemplo, no município de Imperatriz. Lá, o paciente de hanseníase ele tem prioridade na marcação de exame. Então, esse paciente ele sai com o pedido do exame e já consegue fazer. Então, a ideia aqui de passar na aula é que é importante fazer exames, porque se o paciente já tiver uma anemia importante, tem que investigar a causa de anemia. E se for uma doença, por exemplo, o paciente ele, ele operou o estômago total, fez uma gastrectomia total. Ele vai ter anemia crônica. Geralmente esse paciente ele tem uma hemoglobina de 9, 8, tem que ficar repondo vitamina B para ele, mas é um paciente que já tem uma condição crônica de anemia. Eu vou dar dapsona para ele? Tem várias controvérsias. Então, um paciente que já tem uma condição crônica de anemia, que a hemoglobina dele fica 9, então encaminhar antes de iniciar o tratamento para referência para ser decidido o esquema terapêutico. Então, quais são as medidas preventivas da gente ter condições de reações diversas graves, né? Uma boa anamnese, a escuta do paciente. Então, não tem que ter pressa. Eu fico muito preocupada hoje em dia com as pessoas que estão se formando na área de saúde, que às vezes está perdendo aquela prática de uma boa anamnese, de conversar com o paciente, de fazer aquela anamnese completa que a gente aprende a fazer na época da faculdade. E isso é fundamental para prevenir que o paciente tenha complicações em qualquer tratamento de qualquer doença. Não é
só hanseníase, não. Então, o que a gente pode abordar na anamnese? Se ele tem alergia a medicamento, né? Porque se ele tem alergia à dipirona é uma sulfona. Se ele tem alergia também à sulfa, né, a chance dele ter uma alergia à dapsona não é tão grande, mas tem chances. O problema é se a dapsona trazer hipersensibilidade, vai ter, que é a síndrome de Dress, que eu vou falar mais lá na frente, ou então até o Steve Johnson, é grave. Então, investigar se o paciente tem alergia à dipirona, à sulfa, conversar também com o especialista. E isso não tem estudo sobre isso, do dipirona e nem da sulfa como antibiótico, tá? Dipirona também é uma sulfona. Mas, empiricamente, algumas pessoas têm observado que a chance da reação cruzada acontece. Então, o ideal já seria também mandar esse paciente para referência para decidir o tratamento. Quais são as doenças prévias que esse paciente tem? Por exemplo, a clofazimina, né? A clofazimina tem o efeito desejado da pigmentação cutânea. Se o paciente ele tem uma depressão grave, a gente vai dar clofazimina para esse paciente? Será que ele está preparado para ter alteração na cor da pele dele? Então tem que ter uma avaliação para saber se esse paciente vai poder tomar clofazimina. Se esse paciente ele tem uma doença intestinal grave, por exemplo, doença de Crohn, ele não pode tomar também clofazimina, porque a clofazimina pode ter aquele efeito de ter um depósito no intestino e piorar uma enterite e piorar distúrbios eletrolíticos. Esses distúrbios eletrolíticos podem levar o paciente também a óbito. A hipertensão arterial, esse paciente vai precisar de corticoide. Se ele é diabético, porque o diabético já tem tendência a ter a pele ressecada, então tem que intensificar, já que a clofazimina também dá xerose em 30% dos casos, a hidratação do paciente. A hepatite, paciente que tem alcoólatra com uma doença hepática, eu vou poder dar dapsona para esse paciente, já que a chance dela fazer hepatite é grande. Então, faça uma boa anamnese. O paciente está rígido, está ok, comece a medicação. Vocês estão com dúvida, o paciente tem uma contraindicação, encaminhe para referência. Então, a história familiar também é importante, né? Medicamentos em uso, por conta das interações medicamentosas e os hábitos pessoais. Os exames prévios, né? Eu listei aqui os principais, que é o hemograma, a glicose 6-fosfato, a própria glicose, para ver a questão lá na frente do corticoide, função renal, bilirrubinas. Por que bilirrubina? É por conta da hepatite? Não. Às vezes o paciente ele vai fazer anemia porque uma das funções o mecanismo de ação da dapsona é inibir o PABA. Com isso, ela interfere na produção de ácido fólico e o paciente pode ter anemia por deficiência de ácido fólico. Como que eu vou diferenciar? De uma maneira pedindo bilirrubina e reticulócito, porque quando está hemolizando, há aumento de bilirrubina indireta e só há duas condições que aumentam o reticulócito. O paciente ou está perdendo sangue nas fezes, os idosos têm anemia com reticulócitos aumentados, porque eles geralmente podem perder pela colite, uma condição prévia, sangue pelas fezes, ou hemólise. Então, se o paciente está com uma anemia e ele já tem uma reticulocitose, investigar se ele não está perdendo sangue, porque isso vai ser fator de confusão quando eu começar a PQT. E esses mesmos exames, eles podem ser utilizados no monitoramento dos efeitos colaterais. Por exemplo, o paciente iniciou a PQT, geralmente eu peço para ele fazer o exame antes, se possível, dependendo da realidade do local, mas obrigatoriamente depois. Tá? Quando ele volta para a segunda dose, o paciente está com anemia, aí eu ainda não estou identificando o VCM aumentado, ainda não dá para identificar se é por ácido fólico, mas eu vou olhar, a bilirrubina dele direta está aumentada, ele tem uma reticulocitose e ele está com uma hemoglobina de 10, assintomático. Então, assintomático
está com hemoglobina de 10, eu não vou suspender. Mas o que isso me faz? Qual é o próximo passo? Eu vou deixar para repetir esse exame daqui a 3 meses? Não. Eu já vou repetir esse exame no terceiro retorno. Ele vai ter que me trazer esse exame e se a hemoglobina tiver caído para 9, reticulócito está mais aumentado ainda, e a bilirrubina indireta está mais aumentada, não, esse paciente está hemolizando. Ele está sintomático. É um paciente que ele é cardiopata, está hemolizando, mesmo se ele estiver também sem sintomas, mas tem essa comorbidade que é a cardiopatia, tem que suspender a dapsona. O paciente não complicar lá na frente. Eu não preciso esperar que o paciente faça uma anemia grave sintomática. Só que isso é muito relativo. Você vai unir tanto a história do paciente, as comorbidades dele e os resultados dos exames. Então, qual é a função da atenção básica? Identificar que o exame está alterado. Identificou que o exame está alterado no primeiro mês, solicita os exames e já encaminha no segundo mês o paciente para referência. Função hepática, né, TGO, TGP, o DHL também, a desdrosalina lática, ela fica aumentada se tiver hemólise. Então, é outro parâmetro se o paciente está hemolizando. E a pesquisa de sangue nas fezes do idoso é para diferenciar se o reticulócito está aumentado por conta da perda de sangue. Quais são as contraindicações absolutas da dapsona? Hipersensibilidade anterior, né, agranulocitose e síndrome de hipersensibilidade. E aqui cabe, né, apesar de não ter nenhum estudo sobre isso, o paciente que tem alergia a outras sulfonas. Contraindicação relativa à deficiência de GCSPD, né, porque os pacientes que têm essa deficiência, quando usam uma droga oxidativa, como a dapsona, têm a tendência a ter hemólise mais progressiva, uma hemólise mais significativa. Alergia a antibióticos como sulfonamidas, né, doença cardiopulmonar significativa, insuficiência renal hepática significativa e neuropatia periférica pré-existente. Sim, a dapsona dá neuropatia. E qual o padrão dela? Ficar tipo o padrão do diabético, tudo igual, padrão mãos, luvas e bota. Então, se o paciente ele já é diabético, ele vai tratar a hanseníase e você vai identificar a neuropatia dele, que está muito igual de um lado ou de outro, pode ser que a neuropatia dele está sendo piorada pela dapsona. Então, tem que também caminhar para referência para ver se não tem que trocar a medicação. Condições que não é para esperar o paciente chegar na referência para suspender a medicação. No caso de anemia hemolítica, a meta-hemoglobinemia e a síndrome de sulfona. Né? E a granulocitose também. Nesses casos, tem que suspender a medicação, alguns deles vai ter que ter internação, dependendo de como o paciente está clinicamente, e depois o paciente vai para a referência para trocar o esquema. Agora, no caso de o paciente está com anemia, né, e foi identificado que não está hemolizando, precisa trocar o esquema? Não. Pode repor ácido fólico, né? Porque trata-se de uma anemia megalobástica devido à deficiência de ácido fólico. Mas tem que ter aqueles exames que eu falei anteriormente, comprovando que o paciente não está hemolizando. Então, quais são os sinais de anemia, né? Palidez de mucosa e pele, icterícia, porque há o aumento da bilirrubina indireta, fadiga, dispneia, sonolência e taquicardia. Mas o intuito aqui é que o paciente não chegue a ficar com esses sintomas graves de anemia hemolítica. Porque, ao contrário da meta-hemoglobinemia, que também dá esses sintomas de dispneia, taquicardia, o agravamento da anemia hemolítica pode ser evitado, substituindo precocemente a medicação. Então, vai ter diminuição da hemoglobina, reticulócitos vão estar aumentados, aumento da bilirrubina direta, por isso que da icterícia, e aumento da deshidrogenase lática. Então, são esses parâmetros que a gente tem que se basear para saber se o paciente está hemolizando ou não durante o tratamento, para poder encaminhar e decidir sobre a substituição. Agora, identificou meta-hemoglobinemia, a medicação ela tem que ser suspensa e o paciente caminhado para o hospital,
para ver a questão clínica dele, como é que está, se ele está bem, se ele dá para ficar em observação, se ele que vai ter que internar ou se vai ter que usar o antídoto. Então, identificou o paciente está com a coloração azulada das mucosas, das extremidades, né? Fica cianose mesmo, porque não está conseguindo oxigenar os tecidos. Então, é uma condição clínica originada pela conversão excessiva da hemoglobina em meta-hemoglobina, que é incapaz de ligar-se e transportar o oxigênio. E ela ainda faz com que o oxigênio, ela não consegue transportar o oxigênio. Ainda faz que ele se ligue à parte oxidada da hemoglobina. Então, é hipóxia. É uma condição clínica de hipóxia mesmo. Então, quando o paciente está com 30% da apresentação de oxigênio, ele vai sentir fraqueza, fadiga, dispneia, taquicardia, cefaleia e tontura. Então, assim, isso aqui já é uma condição já que o paciente tem que ir para o hospital. 50% da privação de O2, ele já vai estar letárgico e torporoso. Às vezes, nesse caso, tem que entubar o paciente no hospital para proteger mesmo as vias aéreas, ele não aspirar, porque ele vai ficar com o grau de consciência afetado, pode complicar ainda mais a situação. Só que a meta-hemoglobina, ela é uma condição clínica que tem cianose sem doença cardiopulmonar. E ela não alivia com a oxigenoterapia. Eu vou dar oxigênio. O que vai acontecer? Eu vou dar oxigênio, mas vai estar a meta-hemoglobina lá e ela não vai conseguir carregar o oxigênio para os tecidos para poder oxigenar os tecidos. Então, é uma condição clínica muito grave. O ideal é quando você for iniciar o tratamento, orientar o paciente ao se você perceber, porque geralmente não acontece no início, né? Então, se você perceber que a coloração está ficando azulada, que você está com a coloração azulada do lábio, dos dedos, vem aqui no posto de saúde qualquer dia. Então, tem que orientar o paciente também sobre os efeitos adversos mais graves. Então, é uma maneira também de prevenir a complicação. Mas caso aconteça, né, o paciente ele tem que ser internado se for um caso grave e se for um caso leve, monitorar a 3 dias. Qual vai ser o caso leve? Ele vai chegar no posto de saúde, você vai colocar o oxímetro dele, vai estar com a oximetria normal, ele vai estar assintomático, ele vai estar só com o lábio azulado. Aí tudo bem, dá para observar. Agora, se ele tiver com sinais de cianose, oxímetro, a oximetria de um dedinho alterado e ele tiver com sintomas, tem que ir para o hospital fazer todo aquele protocolo que eu já falei falar na frente. E se ele estiver grave, ele vai para UTI. Porque se for precisar ficar entubado, não é nem questão de dar oxigênio, não, é para proteger a via aérea. E não aspirar, que se aspirar e evoluir para uma complicação que é a pneumonite química, que é a síndrome de Menderson, aí vai agravar mais ainda a condição do paciente. Então, nos casos graves é feito um antídoto, né, que é o azul de metileno, numa dose de 1 a 2 miligramas por quilo, e ele vai ficar internado numa UTI. É uma emergência em medicina. O mais severo é efeito adverso, que acontece entre a quarta e a sexta da semana, que é a síndrome de sulfona. Ela não é dose dependente e ela é caracterizada pela síndrome de Dress, né, que é um exantema com eosinofilia e sintomas sistêmicos. O paciente evolui também com trombocitopenia, febre, linfocitose atípica e adenopatias. E a taxa de mortalidade de uma síndrome de Dress chega a 15%. Tá? Ela é uma das reações graves de hipersensibilidade à medicação, né? Mais grave que ela é a NET e o Steve Johnson, que a mortalidade pode chegar até 50%, e a dapsona pode evoluir com o Steve Johnson também. Então, aquela questão é, o paciente ele tem alergia a uma sulfona. A chance que ele tem para fazer uma síndrome de hipersensibilidade grave, né, que a gente não tem como adivinhar se o paciente vai fazer, mas se ele tiver alergia à sulfona, ele tem chance maior, apesar de não ser tão comum, não é o dia a dia, mas ele tem chance, empiricamente, pode ser sugerido substituir
a dapsona por outro medicamento. Porque a síndrome de Sufona, ela é grave, ela mata. E se for não só a DRESS, que é acompanhada de eosinofilia, evoluir para o Steve Johnson, que tem acometimento sistêmico bem maior, ela chega a uma mortalidade de 50%. Então, o que eu recomendo? Vocês estão abordando o paciente das unidades básicas de saúde. Ele tem alergia à sufona, ou dipirona, ou sulfametaxazol trimetopim. Vocês estão na dúvida, pode caminhar para referência. A rifampicina, né, tem as manifestações gastrointestinais e ela também tem manifestações de hipersensibilidade, que eu vou já falar, mas que também é imunológica, né? Ela pode fazer acne medicamentosa, manifestações hematológicas também, hemólise, trombocitopenia, mas é menos comum do que a dapsona. E a gente fica preocupado mais com a síndrome pseudogripal, né, e hepatite. É muito incomum ter manifestações hematológicas com rifampicina. Tanto assim, quando o paciente tem hemólise, ou a gente monitora, né, suspende a dapsona, aí vai monitorar, ainda continua. Além de suspender a rifampicina, a gente pede exame para HIV e HTLV, porque às vezes o paciente está com isso por uma condição clínica prévia pré-existente. Mas pode acontecer, né? Tudo pode, mas é incomum. A gente tem que se preocupar com a rifampicina, os pacientes que têm nefropatias, porque a síndrome pseudogripal, ela leva a nefrites, que pode agravar ainda mais o quadro de comorbidade dos pacientes. E no caso de síndrome pseudogripal, tem que indicar a suspensão da droga também. Isso acontecer a granulocitose, na manifestação hematológica, hepatite, tem que suspender a droga. E por que a rifampicina ela faz tudo isso, né? Porque como ela é dada intermitente, ela começa a fazer uma reação imunológica de formar anticorpo dependente de rifampicina. Então, aquilo que eu costumo falar, né? O nosso sistema imunológico, a gente só sabe a ponta do iceberg dele. Tem muita coisa ainda para a gente entender do nosso sistema imunológico, mas a gente sabe que quando ele atua, quando ele dá uma reação imunológica com manifestações sistêmicas, isso pode se tornar grave. Então, isso leva a síndromes cutâneas, gastrointestinais e o tipo gripal. Se essa síndrome pseudogripal evoluir com trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiência respiratória e renal aguda, a paciente tem que ser internado, né, porque é uma condição grave também, e suspender a rifampicina. A anafilaxia, por questão mesmo de alergia à medicação, a resposta de angioedema por IgE é raro na rifampicina, mas tem relato na literatura. Geralmente a síndrome pseudogripal acontece na segunda ou na quarta dose, né? É acompanhada de febre, calafrios, astenia, cefaleia e tem eosinofilia também. E o que vai diferenciar é a nefrite intersticial, né? Pode evoluir também para necrose tubular aguda, trombocitopenia e hemólise. Então, é uma reação imunológica devido a esses anticorpos criados contra a rifampicina, acaba criando uma reação imunológica sistêmica, uma resposta sistêmica imunológica no nosso organismo, que é grave. E a clofazimina, né? Ela tem um efeito muito comum de pigmentação cutânea, porque o depósito direto da clofazimina na pele e ela também estimula a hipermelanose, né? Principalmente nas áreas onde tem lesões prévias de hanseníase. A xerodermia acontece em 30%, a gente tem que ficar atento quando vai utilizar em pacientes com doença arterial periférica, que já tem feridas nos membros inferiores, então tem que ficar atento em relação a isso. Sempre acompanhar como é que está a questão da doença arterial periférica dos membros inferiores do paciente. Fotossensibilidade, tem que orientar o paciente a usar protetor solar. Pode evoluir com manifestações gastrointestinais, então a gente tem que ficar atento a essas manifestações gastrointestinais. Se o paciente evoluir com diarreia, porque pode ser uma enterite por deposição da clofazimina no intestino, que também vai gerar uma resposta imunológica. Evoluindo com distúrbio hidroeletrolítico,
edema distúrbio eletrorítico devido à enterite. Ela também, há relatos que ela pode levar exacerbação de vitiligo, né? Na minha prática clínica, eu nunca vi acontecer exacerbação do vitiligo, mas há relatos na literatura. Então, o paciente também pode alterar a cor, ficar com coloração castanha alaranjada além da pele, também pode alterar a cor da lágrima, do suor, do cabelo, da saliva, do leite, da urina e das fezes. Então, como a gente está no mês de setembro, né, de prevenção de suicídio, a gente tem que ver os possíveis efeitos psicológicos sobre o paciente. Então, se o paciente já tem uma depressão grave, eu recomendo mandar para referência para ver a questão da substituição da medicação. Ou se o paciente tem uma depressão leve, solicitar a avaliação do psiquiatra. Então, gente, não tem que ter pressa de começar a PQT. Não tem que ter pressa. A gente tem que, primeiro, avaliar o paciente clinicamente para prevenir futuros efeitos adversos, porque a depressão está matando e a questão da avaliação, a mudança de cor e em relação à dapsona também, né? A dapsona ela pode piorar psicoses, ela pode piorar um transtorno bipolar, ela pode piorar uma depressão grave. Então, tem que ter pressa de iniciar a PQT? Não. O paciente ele tem que primeiro ser abordado com uma boa anamnese, com uma boa avaliação das comorbidades e de exames. E alguns questionamentos, né, que a gente leva, que fazem nos casos de crianças gestantes com tolerância à dapsona, se criança que não tem ainda a dentição formada, não pode usar minociclina, há controvérsia sobre o uso da fluoxacina, mesmo acima de 5 anos de idade, a gestante não tem muita opção, então qual seria a droga ideal para a criança gestante, né? Seria claritromicina, mas ainda não faz parte do protocolo. Claro, gestante a partir do segundo trimestre para usar claritromicina. Então, eu estou fazendo esse questionamento porque a gente não tem que perder a esperança de ter novas drogas. A gente tem que lutar por isso. Nós, dos centros de referência, através de estudos, de pesquisa, a gente tem que continuar lutando. Mas fica um questionamento, né, que a PQT ela foi introduzida no Brasil em 1985. 86, né? Eu tinha 1 ano de idade, já estou com 35, então tem que ter novas medicações. Como ajudar a identificar os efeitos adversos antes de se tornarem graves, né? Foi tudo aquilo que eu falei durante a aula. Principalmente que nós temos 2 medicações que pode afetar a questão da autoestima do paciente menor de 15 anos e cada vez mais o número de casos está menor de 15 anos. E assim como o aumento de suicídios na faixa etária jovem com depressão. Então, o poeta, adoro poesia, né? Sou filho de poeta e gosto de terminar minhas aulas com uma citação. O poeta Boccaccio, ele falou: aqui jaz um homem rico, nessa rica sepultura, escapava da moléstia, se não morresse da cura. Então, gente, é possível prevenir os efeitos colaterais adversos e aqueles que a gente não consegue prevenir, a ocorrência dele, como a reação de hipersensibilidade, que às vezes mesmo a gente prevenindo, fazendo anamnese, questão das alergias, acontece a hipersensibilidade. O meu pai ele teve Stevie Jones por conta de allopurinol, ele foi iniciar o tratamento para gota e teve Stevie Jones, ficou grave, ficou com 50% do corpo queimado. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue prevenir, né? Mas uma hemólise grave num paciente cardiopata que pode levar ele a óbito, a gente consegue. Então, assim, fiquem atentos à abordagem do paciente, faça uma boa anamnese, faça os exames e, na dúvida, encaminhe para a referência. Então, assim, o impossível de ontem, a rotina de hoje e a bondade do amanhã. Eu espero que daqui a alguns anos a gente esteja dando aula sobre novos medicamentos para a hanseníase. Obrigada pela atenção.